Olá, seja bem-vindo ao preparatório para comissários de voo Braga Academy. Estamos no primeiro caderno, o caderno de emergências e sobrevivência, ESS. Essa é a nossa primeira disciplina do caderno, a disciplina de emergências a bordo, e estamos na quarta aula. Essa quarta aula tem o objetivo de falar sobre pressurização. Bora ver como é que é o sistema de pressurização da aeronave para que a gente possa chegar depois à despressurização, que aí sim seria uma situação de emergência. Vamos à aula. Bom, o conceito de pressurização é o seguinte: pressurizar é manter a pressão da cabine, aí cabine passageiros e cabine cockpit e cabine de passageiros, compatível com a atividade fisiológica dos seres humanos, normalmente entre 6 e 8 mil pés, através de processos mecânicos dentro de um espaço hermeticamente fechado, a cabine, destinado a funcionar em grandes altitudes ou em grandes profundidades, né? A pressão que serve para o avião serve para o submarino, não esqueça disso. Então, pressurizar é isso. Pressurizar é manter dentro de um habitáculo uma pressão atmosférica compatível com a fisiologia humana. Normalmente é entre 6 e 8 mil pés, vai dar uns 2.400 metros aí de elevação, seria uma altitude ou uma altura confortável ainda para o ser humano. Acima de 10 mil, o ser humano tem dificuldade para respirar, acima de 14 mil é praticamente impossível, e aí só vai piorando na medida em que isso que a altitude vai aumentando. O objetivo da pressurização é permitir o ser humano respirar nessas grandes altitudes ou nessas grandes profundidades. Então a pressurização é para isso, é permitir que eu respire, permitir que eu haja normalmente a grandes altitudes onde eu não tenho oxigênio ou em grandes profundidades onde eu também não consigo esse oxigênio. E aí eu tenho dois exemplos para vocês, né? Aqui ao meu lado você está vendo aí um mini submarino e uma aeronave, né, comercial de passageiros. Então, a pressurização serve para colocar o ser humano aí dentro de uma situação confortável em grandes profundidades ou em grandes altitudes. A pressurização da cabine. Vamos a alguns conceitos aqui para a gente entender como é que isso funciona. A pressão interna da cabine, né, a parte lá onde a gente está, e aí eu vou passar a falar de avião agora, esqueçamos o submarino, vamos para o nosso objeto de transporte, que é o avião. A pressão interna da cabine é mantida compatível com uma altitude fisiológica do ser humano, que é normalmente 6 mil, 8 mil pés, ou mais ou menos 2.400 metros, como eu já havia falado. E a gente vai considerar dois tipos de pressão nessa condição aí. A pressão externa, que é a pressão real, é o que está acontecendo lá fora da cabine, e a pressão interna, que é aquilo que a gente está conseguindo fazer artificialmente aqui dentro. Então, a gente começa a colocar ar dentro de um espaço e esse ar vai sendo pressurizado, né? Você vai mantendo a quantidade de ar ali dentro e aí você tem uma pressão interna artificial. E lá fora é a pressão atmosférica natural, né? A grandes altitudes, pressão atmosférica menor, pouco oxigênio, impossível, né, a sobrevida do ser humano por muito tempo. E aí a gente faz um ambiente hermeticamente fechado, pressuriza para poder respirar, para poder sobreviver ali dentro. Para isso que a gente usa a pressão. E aí a diferença dessas duas pressões, ela gera um diferencial de pressão. Imagina um balão de festa, uma bola de festa, balão de festa. Você começa a encher e ela começa a pressurizar. O que você está fazendo? Você está pressurizando ela internamente. Você está colocando uma grande quantidade de ar confinada num espaço e a bola vai aumentando, 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 até que ela chega num limite e explode. A estrutura dessa bola, ela aguenta um certo diferencial de pressão. Ela aguenta uma pressão interna até um limite, senão ela estoura, porque a pressão externa é muito pequena em relação à pressão interna. A mesma coisa acontece com a aeronave. Há um diferencial de pressão
que a estrutura da aeronave, o charuto, a cabine, consegue suportar. Acima disso, pode haver um rompimento de casco ou até mesmo uma descompressão explosiva. Então, o diferencial de pressão nada mais é do que a diferença entre as duas pressões, a pressão interna e a pressão externa. Bora ver isso aqui, ó. Diferencial de pressão é a diferença entre as pressões interna e externa. Esse diferencial de pressão tem um valor máximo suportável para cada tipo de aeronave, para cada tipo de veículo que vai ser pressurizado, ou para cada objeto que vai ser pressurizado. Se você até pensar num balão de festa, ele tem um limite, senão ele explode. Na altitude de 41 mil pés, o diferencial normal de pressão é 8,3 PSI. PSI é unidade de medida de pressão e é libra por polegada quadrada, né? Libra é peso, unidade de medida de peso de americano, né? Mas é unidade de medida de peso. Peso por espaço, por polegada quadrada. Então, PSI é libra por polegada quadrada. E aí, o diferencial de pressão que a aeronave aguenta, e a gente está falando de um 737-900, que é um dos últimos modelos dessa família do Boeing 737, ela aguenta de 8,3 até 9,1 PSI, o que é bastante, né? É bastante. São 8,3 libras por polegada quadrada de pressão nas paredes do avião. Isso é bastante pressão, né? Além disso, você pode prejudicar a estrutura da aeronave e até mesmo você pode ter um rompimento dessa estrutura e uma descompressão explosiva. Mas como é que é feita essa pressurização? A gente já sabe agora o que é pressão interna, o que é pressão externa, e já sabe o que é diferencial de pressão, que é a diferença de uma para outra, onde é que isso vai influenciar? Vai influenciar naquilo que a aeronave aguenta, né? Quanta pressão a aeronave aguenta? O diferencial de pressão é que vai dizer isso. Bom, como é que funciona isso? Como é que uma cabine é pressurizada? A altitude artificial da cabine, ou a pressurização, é obtida através do sistema de pressurização da aeronave. A aeronave tem um sistema de pressurização para fazer e controlar essa pressurização. O funcionamento é assim. O ar é sangrado dos motores, ele é tirado do motor. Quando o motor entra em funcionamento, o ar é tirado do motor através de uma válvula ou de válvulas chamadas bleed. Bleed é literalmente sangrar, tá? Seriam os sangradores, os bleeders. A válvula bleed, ela drena o ar do motor através de um compressor e injeta na cabine. Quanto mais ar for injetado no interior da cabine, maior a pressão interna, maior a altitude artificial ou altitude de cabine. Então, quanto mais ar você coloca, maior a pressão. Faz todo sentido, né? Para manter artificialmente a pressão interna, o sistema conta com válvulas outflow, que regulam o fluxo de saída. Claro, imagina que você está colocando pressão dentro da cabine, pressão, e esse ar não sai, não? Se não sair, vai chegar no momento em que ele explode, né? Eu não vou parar o motor continua jogando ar. O avião está funcionando, o motor está jogando ar para dentro do avião. Esse ar que está entrando no avião, eu tenho que fazê-lo sair, é claro, de maneira controlada e pouco, né? Ele não vai sair na mesma velocidade que ele entra, senão não vai ficar nada dentro, mas eu preciso controlar essa saída e esse controle de saída do ar pressurizado da aeronave para o ambiente externo é feito através dessas válvulas outflow, né? Que é literalmente o fluxo de ar para fora, né? O escoamento para fora da aeronave. E aí, olhando o 737, atrás do 737, próximo à porta traseira do Boeing 737, se você olhar o detalhe aqui da imagem ao meu lado, você vai ver esse retângulo demarcado aí com uma borda vermelha. E aí, no detalhe, eu aproximei o retângulo para você ver. Isso aí é a válvula outflow da aeronave. É por aí que sai a pressão da cabine interna da aeronave. Ela vai escoando a pressão aos poucos por aí. Quem é que controla isso? Os pilotos lá na cabine, obviamente, através do sistema de pressurização da aeronave. Então, os bleeders
e as válvulas outflow são parte do sistema de pressurização da aeronave. O controle dessa pressurização, como eu já falei, é feito na cabine e ele pode ser feito de 3 formas: automática, semiautomática e manual. Bora ver aqui como é que ele funciona. Basicamente assim, ó, você tem lá a imagem aqui ao meu lado, está mostrando para você ali, você tem ali o sistema que o piloto tem no painel dele, né? Na imagem, que é a imagem real mesmo, que é uma foto, você tem ali, ó, a manual, né? E ali você tem o seletor de frequência de automático, né? Para semiautomático e manual. Você tem ali o controle de abrir e fechar as válvulas outflow. Você tem um ponteiro que indica ali a pressão e por aí vai. Então, há todo um sistema que é comandado pelos pilotos na cabine e que vão fazer a pressurização da aeronave. Eu fiz um desenho aqui, fiz um esquema aqui, para que você possa entender ali isso de maneira mais simples. Vê, o bleeder pega o ar do motor, sangra o ar do motor, por isso está vermelhinho ali, porque o ar está quente. Esse ar passa por uma compressão e é injetado dentro da aeronave. Ele vai permanecer dentro da aeronave ali e parte dele vai sair lá no fundo da aeronave, ó, tem a válvula outflow jogando o ar para fora. Então, é basicamente assim. É claro que isso é uma simplificação, o sistema de pressurização da aeronave é extremamente complexo, né? Isso é uma simplificação para que você entenda o sistema de pressurização da aeronave. Quais são as vantagens de ter uma aeronave pressurizada? Permite voo em grande altitude sem a necessidade de equipamento auxiliar de oxigênio. Você reparar os filmes que você já viu sobre Primeira Guerra Mundial e até sobre Segunda Guerra Mundial, quando os pilotos iam para... os aviões não eram pressurizados, não havia esse sistema de pressurização, a maioria deles não. Então, quando o piloto tinha que voar muito alto, o que ele fazia? Colocava uma máscara de oxigênio para poder respirar, né? Porque não havia oxigênio para ele respirar lá em cima. A única forma era colocar uma máscara para respirar. Mas eram aeronaves de guerra e etc. E um outro contexto, né? Não era uma aeronave comercial de passageiros. As aeronaves comerciais de passageiros do pós-guerra voavam baixo, dentro de uma altitude fisiológica aceitável pelos seres humanos. Permite controlar satisfatoriamente o aquecimento e a ventilação da cabine, claro. Lembra que eu falei que quanto mais alto, mais frio? Se eu tenho um sistema de pressurização que eu controlo a entrada de ar quente da aeronave, eu posso manter o avião quentinho dentro ou mais frio. Fica a critério do piloto lá. Ele tem um sistema de ar-condicionado acoplado ao sistema de pressurização. Frequência de danos ao organismo é menor. Você sofre menos os efeitos de pressurização e despressurização. Voos mais altos proporcionam economia de combustível e menor ocorrência de fenômenos meteorológicos, tornando o voo mais confortável e mais seguro. Se eu estou mais alto, eu já estou fora da camada de convulsão meteorológica, eu vou acima disso, geralmente acima das nuvens. Você vê o voo acima das nuvens, né? Está fora ali daquela confusão da meteorologia, das nuvens, das chuvas, da tempestade, ele já está um pouco acima disso. E o voo é mais agradável e ele acaba sendo mais seguro. Agora, quais são as desvantagens de você ter uma cabine pressurizada? Porque também há desvantagens. A ameaça de despressurização ou de descompressão, né? Pode ocorrer uma falha e haver uma descompressão, inclusive explosiva, na aeronave. O peso da aeronave aumenta, porque você vai concentrando o ar ali, o ar pesa e você acaba tendo mais peso na aeronave. E necessidade de se ter, além dos compressores para pressurização, um equipamento de oxigênio suplementar, porque se falhar você tem que ter o backup de ter de onde tirar o oxigênio, além de ter que botar compressor a bordo do avião para poder pressurizar esse ar. Veja, essas desvantagens não impedem, né, que seja extremamente vantajoso você ter uma aeronave pressurizada. Então, as aeronaves comerciais são todas pressurizadas. As aeronaves, hoje é difícil encontrar aeronaves não pressurizadas hoje, são aeronaves menores, para usos menores, aeronaves de uso de transporte, de longa distância, mesmo jatos particulares e tal, são todos pressurizados, todos contam com sistemas sofisticados de pressurização e é uma modernidade. A aviação moderna é uma aviação pressurizada.
Agora tem um problema aí, que é a descompressão ou a despressurização. Isso é uma situação de emergência. Como é que a gente deve ocorrer? Como é que ela ocorre? O que pode ser feito pelos comissários? Isso é assunto para a nossa próxima aula.